Vamos seguir então com o nosso estudo, né? A gente vai começar, como sempre, com as preces. Depois das preces, a gente faz uma prática conduzida pelo Lama Alan, e depois a gente retoma a leitura, as contemplações, os compartilhamentos acerca do que a gente lê no livro, né? Hoje a gente vai entrar no sétimo ponto, então, o último do treinamento da mente em 7 pontos. A gente está entrando, então, para essa reta final desse ciclo de estudo, né? Então, vamos lá, fazer nossas preces iniciais e, na sequência, as práticas. E aí eu quero trazer, né, da nosso coração e nossa mente também, que a gente faça esse estudo de hoje, tendo o Paulo, nosso querido amigo, irmão da Sanga, né, que fez o transplante de córnea ontem. Ele está bem, está se recuperando bem, mas aí a gente traz ele no nosso coração e a Ana também, né, que eles vão estar aqui com a gente hoje, mas no coração de cada um que ele esteja presente e que eles recebam, né, esse carinho e os méritos aqui do nosso estudo, da nossa prática também. Então vamos lá, fazer nossas preces iniciais. Então, um instante inicial para trazer a nossa presença para esse momento, recolher a nossa mente do que passou, do que aconteceu há pouco, antes desse momento, e das possibilidades do que virá depois. Nós recolhemos a mente para este instante, para este momento, abrindo espaço para o nosso tempo juntos de prática, de meditação, de estudo. Nesse estado de presença, nós pedimos as bênçãos de Guru Rinpoche. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yogi Nupchan San Pema Gesar Pola Yansen Chogi Nyodrupye Pema Jone Jesudra Kordu Kandro Mampeko Keki Jesuda Drupki Jinje Lapchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum Ogin Yugi Nupchan Tsang Pema Gisar Pola Yatsen Chogi Nyudrupye Pema June Jesudra Kordu Kadro Mapeko Keki Jesuda Druki Jinje Lapti Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Nos conectando também à presença das 3 joias. Tomamos refúgio, renovamos os votos de Bodhicitta no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Trola Pentir Sanje Drupacho
Sanje chodan sochi chobnan la janchu bardu dani chapsuchi dagi jinso jipe sonanchi drola pentir sanje drupacho. E agora então, nós nos preparamos para a prática. Encontre uma posição confortável de corpo. Vamos fazer a prática então, conduzida pelo Lama Alan. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos. But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest
in any visual appearances. Mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
the core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência. Without distraction and without grasping. Sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible. Reconheça isso o mais rapidamente possível, With your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set into the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Muito bem. Suavemente, aí cada um no seu tempo, tá retomando o movimento do corpo, tomando a interação com o ambiente externo, com a tela. E assim, então, com a prática, a gente prepara nossa mente, né, para seguir com a leitura e o estudo. Tudo bem? Quem chegou depois de começarmos, bem-vindas, bem-vindos, né? E, então, vamos retomar a nossa leitura, né? Começar o 7º ponto. E no processo aqui, quem quiser falar, levante a mãozinha, e aí a gente abre espaço para fala, tá? Como sempre. Vamos lá. Já começando no 7º ponto. Opa, já estamos aqui, né? Que bom, né, gente? Então, no 7º ponto, os preceitos do treinamento da mente. Sintetize todas as práticas meditativas em uma. Já começamos direto no aforismo. Sintetize todas as práticas meditativas em uma. Uma refere-se ao treinamento da mente em 7 pontos. Ou seja, todas as práticas, é tudo isso que a gente está vendo aqui nesse livro, né? Então, essa é a uma. Uma refere-se ao treinamento da mente em 7 pontos. Aconteça o que acontecer, use o treinamento da mente para transformar sua experiência nas 2 bodhicittas, o coração da prática. Da mesma forma que é possível reduzir o espiritual ao mundano, deixando Deus cair ao nível de um demônio, o aforismo que a gente leu na semana passada, né? A gente deixa o Deus do Dharma e os ensinamentos cair ao nível de um demônio, do autocentramento, né? E aí a gente se equivoca. Então, assim como é possível reduzir o espiritual ao mundano, deixando Deus cair ao nível de um demônio, é também possível transformar o mundano em prática espiritual. É possível transformar coisas comuns, como fazer compras de supermercado, trabalhar, relaxar e cuidar dos filhos, em prática espiritual. Dirigir torna-se uma prática espiritual quando você deseja a seus companheiros de viagem, que todos possam chegar a seus destinos de forma rápida e segura, em vez de ficar irritado com o trânsito e desejar, saiam do meu caminho. Use a imaginação e transforme o mundano em Dharma. É possível. Então, o primeiro aforismo desse 7º ponto, né? Os preceitos para do treinamento da mente. Transforme todas as práticas em uma. Então, a gente vai pegar tudo isso que a gente praticou ao longo desse ciclo de estudos, né, até aqui e o que vem ainda adiante, para transformar realmente a nossa experiência no mundo, né, a nossa forma de ser e estar no mundo. Isso é muito, se a gente observar na nossa experiência pessoal, né, eu acho que cada um de nós vai conseguir contemplar como a gente realmente pode ser arrastado por os aspectos, né, de aflições da mente, que nos arrasta pelos sofrimentos do mundano, mas que a gente está sendo convidado a inverter essa lógica, né, e usar todas essas aflições, todas essas experiências, incluindo as adversidades, para trazer para a nossa prática. Então, a gente transforma isso de forma que tudo se torna prática, né. Eu estava pensando sobre isso na minha prática pessoal aqui, né, porque o tempo de dedicar à prática, especificamente, não é o tempo que eu gostaria de ter. Eu tenho filha, marido, trabalho, né? E aí eu estava pensando nisso, né? Como eu gostaria de ter mais tempo para dedicar exclusivamente ao Dharma, né? Mas aí, nesse mesmo momento, eu estava revendo o capítulo, aí eu falava, o Lama está só me lembrando aqui. Tudo isso é prática, né? A gente pode usar tudo isso para prática. E às vezes a gente esquece mesmo, né? Pensa que é só na hora que a gente está aqui estudando, ou que está fazendo a prática formal, mas a gente precisa se lembrar disso no momento que está lá envolvido nas questões da vida, né? E trazer tudo isso realmente para o nível de prática espiritual. Aí vai ser uma beleza, né? Que a gente vai poder praticar todo o tempo. Então, eu acho que isso, para mim, pelo menos, faz sentido, né? Eu acho que para vocês também é bem possível, né? Que sim. Então, vamos lá para o segundo aforismo. Responda de uma única forma a todas as crises de desânimo. Depois de praticar por algum tempo,
Você pode sentir que não está fazendo muito progresso e se perguntar se o problema é com a prática ou com você mesmo. O desânimo pode resultar da falta de confiança na prática. Você pode achar que sua mente ficou muito pesada depois de praticar Tonglen, ou você pode se sentir infeliz. Pode também simplesmente se sentir deprimido por estar exposto a um mundo tão cheio de delusão, agressão, egoísmo, conflito e miséria. Este aforismo refere-se ao desencorajamento. Você pode achar que sua mente já era bastante dispersa antes de começar a meditar, e agora parece ainda mais dispersa. Isso é chamado de primeiro sinal do progresso. O primeiro sinal de progresso é se dar conta da sua real situação. Que a gente está vivendo assim, não está nem percebendo, né? Então, a gente perceber é o primeiro sinal do progresso. Quando você toma mais consciência do que sempre aconteceu, esse é um bom sinal. Um sinal doloroso, mas um bom sinal. O desânimo ou o abatimento é uma resposta natural para quando nossa situação se torna mais nítida. Do ponto de vista budista, sofremos dessas aflições mentais há muito tempo, há muitas vidas. Nós nos acostumamos com elas e é preciso esforço até mesmo para reconhecê-las. Além disso, as aflições não desaparecerão da noite para o dia, e talvez nem mesmo em muitos anos. Reconhecendo isso, o treinamento da mente aconselha: responda de uma única maneira. Temos o hábito de desanimar profundamente com as muitas preocupações que não têm significado a longo prazo. A pessoa que amamos não nos ama, o emprego maravilhoso se foi, o nosso dinheiro foi roubado, tantas causas para o desespero. Caímos no desespero pelas mais variadas causas, vindas das mais variadas direções. Se você se desencorajar com relação ao Dharma, pelo menos a causa desse desespero será algo profundamente significativo. Neutralize o desânimo com a prática do Dharma, praticando o Tonglen, buscando alcançar os outros e oferecer-lhes a felicidade. Então, esse é o segundo aforismo desse sétimo ponto, né? Vocês já sentiram isso, gente, na prática, na experiência de vocês, assim, né? A gente começa a praticar o Dharma e aí a gente se dá conta de como a gente é arrastado pelos mais diversos tipos de aflições e a gente não percebia antes, né? Aí quando você vê aquilo, parece que o negócio tomou uma dimensão maior, mas na verdade não é que tomou uma dimensão maior, é só que a gente está nítido para a gente agora, né? E aí perceber é o ponto inicial de transformar, né? Se a gente não está percebendo, aquilo não está sendo visto, que a gente vai fazer o quê com o que a gente não vê? Mas a partir do momento que a gente toma contato, que percebe, aí sim nós temos material para trabalhar e transformar realmente, né? Cris, quer falar? Pode falar, por favor. Então, o que eu queria falar é o seguinte, é que nisso que acabamos de ler, né, que às vezes você se sente assim, desanimada mesmo, né, com essas situações todas, principalmente em época de política, que você escuta muita baboseira, e aí você fica tão desesperançosa, né, porque você enxerga que não tem saída, né? Seja este ou aquele, né? É tudo tão igual, né? Tão parecido, e você vê que as pessoas precisariam tanto de ajuda, né? Então, às vezes, eu fico muito desanimada, mas o que eu tenho notado quando eu faço a prática é que eu reflito sobre que isso é o samsara, né? Então não tem jeito. É isso mesmo. Então o que a gente tem que fazer é pedir para todos, né? A Isso. bênção, a felicidade, o afastamento do sofrimento. Eu tenho pensado isso muito, sabe? Até para os próprios candidatos, que às vezes você tem vontade de mandar caçar passarinhos, mas a gente, né, também deseja, ela vai ver que ele é porque ele é muito infeliz, ele está muito perdido, muito confuso. Mas é isso que eu tenho pensado, sabe? Porque às vezes a gente fica desanimada mesmo, né? Sim, e aí o que é sugerido aqui, orientado, que para que a gente faça desses momentos a prática de Tonglen, né? Ele está dizendo aqui para a gente fazer Tonglen.
Quando a gente se sentir assim, quando a gente vê essas questões todas, que não tem conserto, né, do samsara e do mundo, a gente pratica Tonglen, dar e receber. Lembra que a gente viu isso nos aforismos anteriores, né? Então a gente vai fazer esse processo usando a respiração para tomar o sofrimento, esses obscurecimentos, esses equívocos, essas visões completamente, né, dessintonizadas da necessidade das pessoas, né, enfim, a gente vai tomar isso na forma da nuvem escura, isso vai se dissipar no nosso coração e a gente expira, mandando todas as nossas virtudes, todos os méritos, para que esses seres realmente desenvolvam lucidez, né, para agir de uma forma realmente benéfica para os seres. Então, é isso que a gente vai fazer, né? É isso que ele está nos orientando, encorajando a fazer quando essas crises de desânimo surgirem para nós. E elas surgem, né? Nesses momentos, realmente, nesses tempos, né? Realmente com mais frequência ainda. Tanto surge quando nós contemplamos, às vezes, as nossas experiências, né? Que a gente tem coisas na nossa vida pessoal que a gente não dá conta, quanto a gente contempla também essa vida social, né? Essa vida que está mais toda abrangente, assim. Então, nesses momentos de desânimo, a gente vai praticar Tonglen, abrindo esse espaço, né? Abrindo esse espaço e fazendo esse movimento. É um bom antídoto para o desânimo. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente seguir? Pelozinha, fica à vontade aí, se quiser trazer sua sabedoria para nós. Aline, Nina, oi. Oi. só um instantinho, Roberta, a Nina tinha levantado a mãozinha aqui Tá para mim. claro. Depois dela você fala. Sim, Nina. Sabe uma coisa que me acontece, Aline? É assim, com a prática do Dharma. Com o tempo, a gente vai cada vez mais renunciando do samsara, né? Então, as coisas não tem graça, né? Não é que não tem graça, é renúncia mesmo, né? Você sabe que aquilo ali não. Você vai deixando de fazer essas escolhas porque. Então, gostava de ir em shopping, gostava de comprar, gostava de viajar, gostava de, enfim, essas coisas hedônicas assim, né? Só que tem o contraponto. O caminho do Dharma não é de realização rápida e fácil. Então, às vezes eu me sinto nesse limbo, que eu acho que é o pior dos mundos. O mundo que eu conhecia já não me satisfaz mais. Eu não quero mais ele, tá? Não tenho vontade de conhecer ninguém, enfim, não tenho vontade de festa, não tenho vontade de nada disso. Mas o mundo que o Dharma me oferece tá tão difícil de alcançar. Às vezes nem fazer uma prática de 24 minutos eu consigo direito, sabe? Então, isso às vezes me causa um desgosto, assim, falo, gente, o Dharma é maravilhoso, mas conhecer o Dharma me trouxe esse, não é desgosto, mas eu não me deixou mais feliz, entendeu? Porque não tenho nem mais o prazer que eu tinha antes, mas também não consegui ainda ter a realização do caminho. Uhum. Então, eu queria dividir isso com vocês. Isso eu acho um pouco angustiante às vezes. É difícil, Nina. Obrigada pela partilha tão sincera, Hum. profunda da sua experiência pessoal, né? Então, e isso, assim, é de cada um de nós, né? Mas eu acho, né? Não tem que achar nada. Mas aqui, já achando, a gente às vezes tem uma necessidade realmente de ter as realizações, de alcançar, né? E eu acho, aí lembrando do CEBI, que você também fez a formação, né? E trazendo as práticas a prática de alegria empática, que a gente vai estudar no livro próximo, né, das quatro incomensuráveis, eu acho que, assim, um pouco do que a gente já consegue promover de mudança para nosso próprio benefício, no sentido daquelas mudanças que estão alinhadas com o nosso propósito mais genuíno, ainda que sejam pequenas coisas, se a gente conseguir olhar para elas com esse olhar de celebração, de, olha, antes eu não percebia isso, mas reconhecendo essa virtude, sabe? Eu penso que pode nos ajudar, eu acho que nos ajuda a ter mais esse encorajamento e abrir, assim, ter um pouquinho mais de luminosidade na nossa experiência, porque o Dharma realmente não é um caminho fácil, não é de realização rápida, como você disse. E às vezes dá uma sensação de mais solidão, porque as companhias de antes, elas não são agregadores, elas não estão mais sintonizadas com o propósito que a gente tem nesse momento,
que é uma busca de uma realização mais profunda, não é um prazer hedônico, fugaz. Então, às vezes a gente se sente solitário, não tem a realização que a gente sabe, né, que está buscando, mas eu acho que ir suavemente, reconhecendo o seu momento, se acolhendo com muito amor, com compaixão, reconhecendo e celebrando as suas virtudes, as suas conquistas, ainda que para você pareçam pequenas, com certeza são conquistas enormes, dado o caminho que você percorreu até aqui. E além disso, assim, apesar da gente estar numa sanga virtual, que a gente se encontra pouco, eu acho que esses amigos, assim, estão todos com esse mesmo propósito, com essa mesma motivação. Então, nós estamos juntos, ainda que distantes geograficamente. Mas nós podemos nos apoiar, assim, nos abraçar virtualmente, no momento que a gente se encontra pessoalmente, a gente se abraça também. E de coração aqui, vou te dizer que eu entendo o que você compartilha. Eu sinto muito que eu não posso te oferecer uma solução, mas eu estou aqui para te abraçar, ainda aqui pela mensagem, assim, porque for preciso, sabe? Porque a gente está junto. E esse caminho, às vezes, é difícil mesmo, é muito difícil, assim, porque até que a gente consiga ultrapassar as nossas questões, as nossas buscas, as nossas cobranças, a gente vai sofrer um pouco, né? Mas aí, quando a gente tem essa sanga que se abraça, se acolhe, ajuda a acalentar um pouco o nosso sofrimento, a diminuir o peso do caminho, né? Então, assim, eu não tenho solução, e apesar do eu não acho nada, mas eu tô aqui, assim, com você porque for preciso. A gente segue junto. E eu acho que é uma coisa que a gente passa. Obrigada. A gente passa por isso, Nina. Também eu sinto isso também, assim. Dependendo do processo que a gente está escolhendo também, né? Porque o Dharma também é um processo muito vasto, né? E você pode se engajar de N formas, né? Mas se a gente realmente se engaja de forma profunda, de realmente querer reconhecer a confusão, não é fácil, né? A gente vai ver que não é simples. Por exemplo, se a gente fosse enfrentar a nossa morte agora, como a gente estaria, né? Por exemplo. Aí, então a gente vê, né? Que não é fácil, não. E a gente olha ao redor, né? E a gente que não está, por exemplo, morando num centro de Dharma, que tem uma sanga mais. Mesmo as pessoas morando no centro de Dharma também têm as dificuldades. Porque tem a dificuldade no não estar próximo das pessoas da sanga, né? Tem até as mesmas dificuldades, na verdade. Claro que tem também a presença física, né? É mais fácil a presença física, você pode compartilhar, mas às vezes também você pode se enganar durante muito tempo, você pode fugir ali, ser uma espécie de fuga, assim, você ali que é como se fosse o Sansara do Dharma, às vezes se transforma no Sansara do Dharma, né? Então não tem muita solução. O ponto é a gente realmente reconhecer a natureza da mente e ver que é possível a gente soltar, abrir essa mente, né? De soltar a nossa confusão, que não é fácil. Aí esse processo do reconhecimento é doloroso, porque a gente não está acostumado a olhar para isso. A gente sempre olha para fora, a gente vê fora as coisas, mas não vê em nós, né? E como o Eric, né, nos convida, né, a olhar, mas a olhar de forma gentil. Esse é também o pulo do gato, né? Como colocar gentileza nesse processo. E a gente não gerar um amargor, né? Um desânimo, que como o Lão acabou de falar aqui, né, no tópico. Mas isso pode surgir, né? Porque é natural, a gente vê o tamanho da confusão que a nossa mente é capaz de criar, né? Nossa, as mentes ao redor, assim, né? A gente olha de forma ampla, assim, nós estamos destruindo o planeta, simplesmente, né? A gente for querer ver mesmo o que está acontecendo, não é uma coisa fácil, né? Ao mesmo tempo, se a gente começa a se conectar com a prática mesmo, a gente vai ver que a natureza da experiência ela é muito fugaz, assim, ela é muito fluida, né? E a gente é que dá uma solidez, assim, né? Mas as coisas estão sempre em transformação, com possibilidade de... Estão abertas, né? Como o Zilama gosta de dizer, né? A realidade está aberta. Mas a gente tende a encaixotar tudo, assim, né? Imediatamente, né? Mas a gente vai se familiarizando, né? A gente tem que dar esse tempo. Se acolher também, né? Tem que ter essa compaixão conosco mesmo, assim. Arrumar um jeito a gente se acolher, né? Acolher nesse processo. Mas não é fácil não, Nina. Tá todo mundo nesse barco aí, um pouco. E que bom que a gente tem os nossos grupos, né? Os nossos encontros. E isso é muito importante. A sangue é muito importante nesse processo, né? Da forma que a gente conseguir manter contato, né? O importante é a gente não se isolar, né?
Mas é isso, estamos juntas. Obrigada, Flor. Roberto, querido. Vamos lá. Eu acho que cada um de nós vê o Dharma um pouquinho diferente um do outro, porque a nossa posição de mente está num ponto, e aí o Dharma vem e. Por que que eu posso dizer da minha experiência, né? O que que eu vejo o Dharma de onde eu estou? É um método melhor, mais eficaz que eu descobri para investigar o que é a mente e o que é a realidade, entendeu? Então, porque eu podia ir, as religiões tradicionais têm problemas. O mainstream, a ciência tem problema porque o pressuposto materialista é muito forte. Aí vem o Dharma, quer dizer, começando pelas quatro nobres verdades, fala, olha, há uma insatisfatoriedade. Gente, eu não preciso de um mestre me falar que tem uma insatisfatoriedade em nascer e morrer, gente. Entendeu? Eu não tenho realização nenhuma, mas eu percebo isso. Tem uma insatisfatoriedade. Aí chega e fala, olha, tem causas. Ah, tem causas. Aí você vem nos quatro pensamentos que transformam a mente. Aí você fala, poxa, claro, eu não consigo sustentar, tem impermanência, tem causalidade e tem karma, né? E tem karma. Aí tá. Aí sim, começa a ter alguma coisa que um caminho se abre, é que tem um caminho, é possível acessar. E olha, e mesmo não tendo realização, se a gente fica com a vida um pouco menos autocentrada, ajuda. Isso eu tenho evidência empírica, ajuda. Entendeu? Quando a coisa dá errado. Porque, por exemplo, nunca conseguiria fazer Tonglen se eu estiver numa fase difícil. Porque se eu já estou difícil, aí eu vou chegar e vou falar, eu vou pegar a tristeza do mundo, vou limpar e vou devolver limpo, eu não vou conseguir nunca, eu vou não sei o quê. Mas aí eu refletindo sobre permanência me ajuda. Isso vai passar. Não tenho a menor dúvida que vai passar. Entendeu? É uma outra maneira. Para uns pode ser fazer Tonglen. Para mim é muito mais uma meditação analítica, de chegar e falar, gente, isso é um tipo de sonho. Eu estou convencido disso, pode estar tudo errado, né? Eu estou encontrando meu próprio karma, mas eu não tenho a menor dúvida. Aí você fala, e o que que é o final? O final é uma coisa que eu não sei direito o que é uma consciência autocognoscente, e que o outro deixa de ser outro. Aí você fala, nossa, que coisa maluca, não tem outro. Sujeito e objeto, não, não tem. Eu não sei direito o que que é isso. Mas, pelo menos, onde tem o objeto no Sansara, eu já sei algumas coisas do Sansara, entendeu? Eu sei que a gente está eu estou em corpo físico, no reino do desejo, eu falo, é isso mesmo, eu estou no gostar e não gostar direitinho, entendeu? É, Então, é mais ou menos essa reflexão. Acho que cada um de nós está com uma posição de mente um pouco diferente, por isso você tem vários botes, né? exato. Mas eu não consigo ver na minha de que o Dharma. Eu não fico angustiado, engraçado com isso, entendeu? Não fico, vou fazer o quê, né? Não tô sendo sincero, entendeu? Não é uma coisa que eu falo, eu fico angustiado. Gente, é como a Flori sempre fala, como é que eu vou enfrentar minha própria morte se agora eu já estou assim, né? Eu não consigo nem ter sonho lúcido, né? Então, Isso entendeu? é muito interessante a gente contemplar sobre esse aspecto, assim, como são diferentes mentes, né, percebendo e praticando de diferentes lugares. Então, a forma como cada um de nós vai sentir também é diferente, né? A gente está praticando, recebendo os ensinamentos do mesmo professor, das mesmas práticas, mas a experiência interna é distinta. Então, a forma como nós sentimos também é distinta, né? Em última instância, vai estar a liberação completa de todo mundo, vai estar, penso eu, né? A liberação completa não há distinção, não há dualidade. Mas, enquanto a gente está ainda nesse processo, tudo isso está operando, né, Roberto? Inclusive todas essas forças, né? Da nossa história dessa vida, das forças do karma, dos nossos condicionamentos, tudo isso. Então, cada um está numa operação diferente da mente, né? Numa forma de compreender diferente. E não tem certo ou errado, né? É a experiência Não tem. individual. E aí tá todo mundo no mesmo barco. E aí uns percebem de uma forma, outros percebem de outra. E a sanga, uma joia preciosa que isso, né? Um traz uma percepção, outro traz outra, e aquilo vai ampliando as nossas reflexões. E a gente está sempre de mão dada, né? Ninguém solta a mão de ninguém. A gente segue junto, assim, para se apoiando, sob diferentes aspectos da experiência individual, mas com uma busca comum, um objetivo, uma motivação comum, né? Obrigada, querido, pela partilha. Marcele? E uma coisa que eu acho tão importante, que é assim, é o que mais me move. No Dharma, eu sempre tenho alguma coisa para oferecer para o outro. O que no Sansara não existe.
sempre tem uma coisa para oferecer. Seja que situação for, de vida, de morte, seja o que for. Então, isso é uma pérola. É só isso. Obrigada, Marcela. É verdade. É uma pérola, uma joia mesmo. E no mundo hedônico, na busca dos prazeres hedônicos, realmente, se a gente está se sentindo, a gente não tem muito o que oferecer quando a gente está bem, né? A gente é arrastado. E aqui, a gente tem todo esse potencial, essa joia preciosa, né? Dentro de nós. Maravilhoso, gente. Então é assim, né? Responda de uma única forma a todas as crises de desânimo. A gente vai olhar para isso, não negar, mas tem a resposta para elas, né? Então, a gente vai tentar fazer isso, praticar Tonglen, contemplar a impermanência, como o Roberto trouxe, também ajuda, né? Talvez aí a Então, gente pudesse, né, colocar, não, como o Lama sugeriu, praticar Tonglen, né? Mas como o Roberto colocou, talvez fosse difícil para ele praticar Tonglen. Então, na verdade, a gente podia praticar o Dharma, aquilo que for possível para nós praticarmos no momento que a isso, gente estiver enfrentando, né? Então, a gente aplica o Dharma que for possível para nós, né? Que funcione para nós, né? Seja isso. impermanência, seja Tonglen, seja Metabhavana, né? Sei lá, seja o que for, seja simplesmente sentar, né? O suspiro gentil, as quatro Isso. flores, o que for, né? Que Mas funcionar para nós, né? maravilhoso. Obrigada, Flori. É isso aí, né? Dentro do escopo de prática, de possibilidades que a gente tem nesse momento, a gente vai lançar mão delas, né? E fazer o que tá para a gente nesse momento, né? Então vamos lá, superando esse desânimo, fazendo as nossas práticas para ultrapassar, né? Então há duas tarefas, no início e no final. É o nosso próximo aforismo. Este aforismo é amplamente citado na tradição tibetana. Para cada situação que tenha início e término, qualquer situação em que haja um fechamento, no início há uma tarefa e no final há outra. A tarefa inicial é a motivação. Por que fará o que está prestes a fazer? Ir para a escola, abrir o negócio, mudar de emprego, mudar de casa, meditar, se casar. Por quê? Ao observar a motivação e transformá-la em bodhicitta, todas as atividades que seriam supostamente mundanas são transformadas em algo significativo. Para seguir esse preceito, a primeira coisa a fazer de manhã, antes de sair da cama, é estabelecer a motivação para o resto do dia. O que faria nosso dia ser significativo? O que nos traria satisfação quando, à noite, refletíssemos sobre como foi o nosso dia? Pense, se esse fosse meu último dia na Terra, como eu poderia olhar para ele com satisfação? A motivação ideal, bodhicitta, é resumida nesta prece: que minhas atividades neste dia me conduzam ao estado de despertar espiritual, para que eu possa ser de maior benefício aos outros seres. Deixe essa motivação servir de guia para o seu dia. A segunda tarefa é para ser realizada no final. A dedicação dos méritos é a segunda tarefa. Quando algum trabalho, quando algum trabalho ou seu dia tiver acabado, olhe para trás e identifique algo de bom que tenha acontecido. Em seguida, dedique o mérito para o benefício de todos os seres sencientes. O mérito é poder espiritual. Tem um momento e pode ser direcionado ou dedicado a quem ou a que você quiser. Geralmente, dedicamos os méritos às preocupações mundanas, a ganhar dinheiro ou a conquistar respeito. A outra opção é lançar as sementes do mérito de volta ao solo do Dharma, para seu amadurecimento espiritual e para o bem-estar de todos os seres sencientes, dedicando os méritos no final. Então, essas são as nossas duas tarefas, né? A motivação, relembrar a nossa motivação, estabelecer a base da nossa motivação na Bodhicitta. Isso traz uma outra qualidade para a experiência, né, gente? Eu acho que se a gente se lembrar de trazer essa motivação quando a gente acorda antes de começar nosso dia, e se ao final do dia a gente conseguir se lembrar também de olhar para trás para o dia e dedicar os méritos do dia, tudo de bom, porque nós, com certeza, todos nós fazemos muitas coisas boas durante o dia. Podemos até ser arrastados por uma aflição ou outra, né?
equivocar em uma situação ou outra, sem dúvida, né? Mas também a gente faz muita coisa boa. Então, se a gente conseguir olhar para trás, reconhecer essas coisas boas que a gente faz, dedicar os méritos dessas boas ações, dessas virtudes, como lançando como sementes, né, futuras da nossa prática espiritual e dedicando a todos os seres também que possam se livrar do sofrimento, das causas do sofrimento, né, a todas essas aflições que a gente sente, como a Cris colocou antes, quando olha para o mundo e vê tantas questões, né? Então é são as duas tarefas para a gente fazer, no início e no final, de um trabalho, de um dia e da vida como um todo, né? Então, se a gente lembrar, né? Eu confesso, pessoalmente, que eu não me lembro todo dia de ter essa aspiração tão elevada, assim. Às vezes, principalmente, saio, tô voada para fazer coisas, e aí a motivação vai fazer depois de já ter rodado a metade da manhã, assim. Caramba, né? Escorregou, mas tudo bem. Mas a gente vai fazer o que dá, né? Até que isso fica tão natural que na hora que a gente desperta, antes de abrir o olho, já lembra, né? E já faz já traz a nossa motivação para a mente e para o coração. Então, essas tarefas a gente vai tentar trazer, que são simples, né? São simples, a gente não precisa fazer muito esforço. Seguimos, Flori? Sim, sim. Tava lembrando aqui, né? Quem tá fazendo quem fez o body training ou tá fazendo o body training agora, eu tava revendo o primeiro vídeo dele, desse ensinamento agora desse ano, do ciclo, né? E ele colocou essa ênfase bem interessante na importância da volição. Ele disse a volição, na verdade, nossa mente é a volição, é a intenção. E a gente parece que a gente não entendeu isso ainda, assim, né? É difícil a gente entender. No ciclo passado, ele sugeriu, e Eric sugeriu, né? Na verdade, ele compartilhou conosco uma prática que o próprio Tuku Urgyen, digamos assim, ensinou para a Sangha, né? Para a Sangha dele, para os alunos, né? Que era uma preparação, assim, para o próprio Nondro, por exemplo. O Nondro, por exemplo, é uma prática que nos ajuda muito a manter uma âncora no processo, né? Porque você tem uma prática diária que se você começa, inclusive, o dia com ela, então você já entra dentro da mandala, assim, né? Você se lembra de entrar na mandala. Isso é super importante. Se a gente começa o dia sem uma prática, isso já já pode nos desestabilizar. Se a gente tem uma prática, seja qual for, no início do dia, isso já também já ajuda, né? E ele sugere uma pequena prática de Guru Yoga para você, se você não está fazendo Nondo, por exemplo, ainda não está fazendo Nondo, não tem uma prática diária de Nondo, é acordando pela manhã do sono do não saber. Então, é uma conexão de Guru Yoga, é uma prática de Guru Yoga. Simples que você pode fazer assim que você acorda. É acordando pela manhã do sono do não saber. Então, você na cama ainda, você deixa lá essa folhinha lá junto da cama, e você faz, a primeira coisa que você faz é essa prática de Guru Yoga. Entendeu? É uma prática de Guru Yoga. Rápida. Por exemplo, esse é um formatinho que o Tuku Urgyen montou para os alunos, né? Mas a gente pode fazer aquela prática que nos toca, assim, né? Aquela que a gente recorre, que toca o nosso coração, seja qual for. Chuva de bênçãos, ou apenas uma prece, para 7 linhas, só olhar para a imagem de Guru Rinpoche e fazer uma Guru Yoga ali rápido. Mas tem que ter, o ideal é que a gente tenha uma prática diária, assim, que comece o nosso dia. Né? Se a gente tiver uma coisa simples, não precisa nada complexo. Quem já está fazendo o Nondro já tem uma certa, né, uma prática com certa complexidade. Mas eu confesso que às vezes eu coloco lá, eu tenho lá no meu quarto já, lá na minha cama, uma pastinha assim com uns recursos assim, que dependendo do período eu olho mais, eu uso mais, né, antes de fazer o Nondro. Então eu tenho essa também que o Eric sugeriu, né, que eu acho muito assim, muito ele fala o coração, assim, as palavras usadas no próprio texto nos convida a fazer, entende? Como também aquele Canção do Bardo para lembrar a si mesmo, né? Por exemplo, lembrar dos 6 bardos, ou seja, de que a nossa consciência está em continuidade, né? Na vida, na meditação, no sonho, na morte, no pós-morte, no renascer. A gente se lembrar de que a gente não vai se livrar disso. Né? A consciência está presente, a gente vai ter que olhar para isso em algum momento, né? Então essa canção é muito poderosa, assim, para nos ir dando esses insights, assim, para todo instante a gente tá lembrando, né, de que a gente precisa se conectar com a consciência, né? Então, aí esses truquezinhos que nos ajudam, sabe?
Sim. Que aí a gente vai recebendo, né, desses mestres, assim. O Eric é um especialista em dar esses truquezinhos, assim, caminho bem rápido. Se a gente pegar, então eu sugiro, quem tá fazendo body training, sugiro ver de novo o primeiro vídeo. Você tá fazendo esse, Nina? Esse agora? Vê de novo o primeiro vídeo. Primeiro, agora com calma. Porque a gente tá ali, mas é bom sempre. Os ensinamentos do Eric são bons a gente rever depois com calma. Num horário que você tá bem, com a mente bem atenta, assim. Certo? Porque no dia lá é muito cedo, não sei o quê, a gente perde muita coisa. Mas depois, com calma, você olhando de novo, assim, é bem profundo, assim. E dá muitas dicas, assim, que a gente pode aí. A gente tem que fazer a prática, nossa prática. Entende? Fazer aquele jeito que funciona pra gente, assim. E aí, pronto. A gente vai seguindo, né? Mas a gente Maravilhoso. flutua muito e a gente precisa se acolher, né? E saber que é assim mesmo. Nós estamos lidando com condicionamento, né? Condicionamento. Enfim, esse é o ponto. É. Isso, a gente vai precisar criar uma disciplina também, né, Flor, né, pessoal? Assim, enquanto a gente não tem, o Nono traz essa disciplina diária, né? De ter que fazer as práticas, assim. Eu tento fazer minhas práticas sempre de manhã. Tem dia que eu não acordo atropelada do horário para levar a Sophie para a escola, para ir para a clínica, aí fica para o meio da manhã, assim, no intervalo de paciente. E aí a gente se perde quando sai de uma rotina estabelecida, né? É importante a gente ter essa disciplina, assim. E aí trazer essas práticas que fazem sentido, como a Flor disse, maravilhoso, que são suporte, né, para a gente realmente fundar essa base e tornar isso natural para a gente. Na hora que a gente abre o despertou, já traz, né? Já vem como um fluxo na nossa mente, né? Jorrando, assim. Há de chegar lá. Vamos mais um bocadinho aqui, mais um aforismo. Temos ainda suporte à ocorrência de qualquer uma das duas. É o nosso próximo aforismo. As duas são a felicidade e a adversidade. Tanto em tempos bons quanto em tempos ruins, continue praticando o Dharma, observando a realidade de cada uma. É muito fácil acontecer de a mente se estreitar em ambas as ocasiões. Quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, podemos ficar obcecados pelo fato de estarmos indo muito bem. E quando tudo vai mal, pode parecer que o mundo vai acabar. Em qualquer uma das duas, mantenha sua mente espaçosa, sustente a equanimidade independentemente das circunstâncias. Esse é um sinal claro de amadurecimento espiritual. Esse daqui é muito importante, né, gente? Suporte qualquer uma das duas. E é assim, né? A gente, quando tá feliz, a gente se apega, se estreita a visão, se encolhe naquilo e quer isso para sempre. Quando tá triste, se arrasta no sofrimento e encerra também a visão naquilo. Então, a gente vai olhar para tudo isso e trazer isso para nossa prática, né? Quando as coisas estão indo maravilhosamente bem, a gente pode ficar obcecado. Quando estão indo mal, parece que o mundo vai acabar. Em qualquer uma delas, a gente vai manter a mente espaçosa, é o que o Lama está dizendo. Não vai se contrair, se fixar, se apegar a nenhuma dessas experiências. Sustentando a equanimidade, independente das circunstâncias. Então, a gente vai olhar para isso, né? Então, é isso. Suportar as duas, a ocorrência de qualquer uma das duas. Se a gente está feliz, se a gente está triste, é o que é. Vida que segue, segue o baile, né? Ai, gente, é isso aí. Vamos para mais um, né? Eu acho que É sem apego às coisas boas que acontecem e sem se fixar nas coisas ruins que acontecem, né? sustenta isso assim com espaço, né? Deixa a mente espaçosa. Lembra também do Eric, né? Tudo vai comungando, né? Os ensinamentos de um professor e de outros vai. Então, mente espaçosa, equanimidade e deixa as coisas fluírem, independente das circunstâncias. Lana, querida, podem falar. É, sem apego e aversão, né? Nenhum dos dois. Agora, só queria dar um pontinho que as coisas boas é muito mais difícil, muito mais perigoso, muito mais. Porque quando as coisas não vão bem, a gente quer afastar naturalmente as coisas que não vão bem, tanto do Dharma quanto do Samsara, né? As coisas não vão bem, é natural, né? Da humanidade que a gente queira isso para longe da gente. Agora, quando as coisas vão bem, tanto do Dharma quanto do Samsara, é muito difícil fazer a renúncia
É sim. É isso. Obrigada, Lana. Exatamente. E aí a gente vai olhar para isso na nossa experiência, né, gente? A gente está enredada em um ou no outro. Como a Lana disse, quando a gente está muito bem, ó, ao Dharma daqui a pouco eu vejo, né? Ao caminho daqui a pouco eu sigo. E não sei, na experiência de cada um vai ter chegado no Dharma por um motivo, né? Mas a maioria das pessoas chegam porque está sofrendo e não quer sofrer. E eu ouvi que esse é o caminho de liberar do sofrimento. Então é por isso que eu estou aqui. Agora, quando está tudo maravilhoso, isso daí não é nem cogitado, né? Mas aqui onde nós estamos agora, né, no nosso caminho, a gente vai olhar para isso de uma outra forma, né? Tanto para uma experiência quanto para outra. Vamos ler esse último aforismo por hoje, gente, porque o próximo depois dele é meio mais longuinho. Aí a gente deixa o próximo para a semana que vem. Então, proteja as duas, ainda que custe a sua vida. As duas são as duas bodhicitas, relativa e absoluta. O ponto aqui é que as duas bodhicitas são mais preciosas do que a própria vida. Os tibetanos dizem que se você está tendo uma vida virtuosa, ter uma vida longa é uma bênção. Mas se está vivendo uma vida não virtuosa, é melhor ter uma vida curta. Faz muito sentido, né? Quando eu li isso daqui antes, eu falei, nossa, isso faz muito sentido, né? Se a vida não está virtuosa, a gente vai acumulando muito mais questões complicadas para a gente ter que saber, né? Não há nada intrinsecamente bom em ter uma vida longa, mas, na visão budista, uma vida humana com tempo livre e oportunidade de se dedicar à prática espiritual é mais valiosa do que uma joia que realiza desejos. As duas bodhicitas são o que dá valor à vida. Portanto, proteja essas duas, ainda que custe a sua própria vida. E assim encerra esse aforismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que essa é legal a gente depois se dedicar um pouquinho a compreender que é bodhicitta mesmo, né? Porque é um aspecto sutil, assim, que a gente pode confundir bodhicitta com compaixão, só compaixão, né? Mas tem um aspecto de compreensão da inseparatividade. Tem a ver com sabedoria, por isso que a bodhicitta última é sabedoria, compreensão da sabedoria da vacuidade, né? Porque que a gente tem essa noção, assim, quando a gente às vezes pensa que bodhicitta é a sustentação de uma ideia de compaixão, de ser bom, de ser, né? Mas tem uma dualidade sendo sustentada aí nesse processo, né? Se a gente não olhar. Então eu acho interessante assim, a gente olhar, tentar olhar, já que bodhicitta é muito importante, a gente tentar entender o que é bodhicitta de fato, né? O que é bodhicitta? É a mente que busca o despertar para trazer benefício a seres. Mas a gente busca o despertar. Tem a ânsia, essa determinação de buscar a liberação. A liberação da nossa mente para o despertar, para poder ajudar os outros. Porque não tem outro jeito de realmente, de fato, a gente ajudar se a gente não tem a liberação, né? Então tem mais a ver com a sabedoria mesmo, da compreensão da natureza da mente. E isso naturalmente abre tudo. A bodhicitta, a última, ela tem tudo dentro dela. Sem esforço, né? As 6 perfeições, 4 qualidades comensuráveis, tem tudo sem esforço. Mas essa era interessante, assim, a gente olhar. Então, é só isso, chamou atenção. Tem um livro Legal. interessante, eu acho que é um livro fácil, que nos ajuda um pouco, o Mingyur Rinpoche ajuda a compreender um pouquinho as duas bodhicittas transformando confusão confusão em clareza. Eu acho que é o livro do Nondo dele, quando ele fala da bodhicitta, né? Ele é interessante ali, o jeito dele, que ele apresenta, assim. Porque tem um processo que a gente vai se aproximando dessa mente que busca o despertar para benefício dos seres. Que é um processo, ele vai explicando a partir das 4 qualidades comensuráveis, aí isso vai nos conduzindo à bodhicitta de fato. O caminho é que é a relativa, não é, Flori? O caminho até chegar na É, última é que é a relativa, não é? a última é a sabedoria, ela é Sim, a liberação. mas a bodhicitta relativa é o caminho que a gente É, percorre para chegar na última, né? isso, isso.
Esse processo é um tema complexo, né? Assim, e a depender de como está a nossa mente no momento, a gente vai ter uma compreensão que não vai ser toda abrangente, né? Não vai alcançar o que é realmente. Mas a gente precisa, como a Flori está sugerindo, e aí, de repente, a gente pode ter um material de apoio, né? Trazer sobre esse tema no próximo encontro, até antes de começar o próximo aforismo, para ajudar a dar uma clareada a mais, né? Ajudar a gente a compreender um pouco melhor. E a cada vez que a gente toma contato com o ensinamento, com as palavras de diferentes professores, a gente vai tendo mais clareza, né? Ampliando a visão sobre o que é a Bodhicitta realmente. Porque é muito profundo, né? E aí a gente fica, tá, ainda com a mente um pouco estreita, assim, a gente não vai conseguir realizar o que é verdadeiramente, né? Mas aos poucos, né, tomando contato, refletindo, ouvindo, compartilhando, a gente vai conseguindo abrir e perceber com mais clareza, né? Roberto? Talvez um caminho que a gente, que eu dei, pelo menos pode funcionar, funciona para mim, é porque se eu não sei exatamente o que é bodhicitta, eu sei que são as kleshas, que são as emoções perturbadoras. Então, eu perceber, entendeu? Quando eu estou ficando com raiva, que raiva a gente fala uma palavra, mas vem de uma pequena irritação até um negócio que é um terremoto, né? Então, tem que tomar cuidado com a magnitude e tal. Mas aí, se a gente já fica com essa coisa no subconsciente, aí quando acontece, é quase como se você tivesse entrado no laboratório da vida, entendeu? Aí, olha, a raiva não fica tão forte como ficava se você fosse ponto cego. Isso eu posso garantir. Sim. Entendeu? Porque a gente, você fala, se eu não tenho mais raiva, eu vou passar para outra lição, né? Essa aí eu falo, porque é a mesma coisa, eu não fumo. Aí o cara vai me ensinar como parar de fumar. Eu falo, olha, muito obrigado, vai ser útil para muitos, mas eu não fumo, não tenho a menor vontade de fumar, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto importante, de a gente Sim, olhar na nossa experiência cotidiana, o que que arrasta a gente mais? Que é. nem alguém falou aqui de que, às vezes, arrastar para as coisas boas, a gente nem repara, né? Quando a coisa tá boa, né? O seu time ganha. Porque, não sei se vocês gostam de futebol, mas o time ganhou, você fala, pô, que beleza, né? Aí, na hora que o time ganhou, você vai pensar, nossa, eu estou sendo arrastado igualzinho quando acontece uma coisa, é verdade. Aí você vai, entendeu? A vida começa a aparecer. Porque, gente, se a gente tiver muito sucesso na meditação formal, é ótimo, porque gera quietude, abre campos. Mas se for muito, muito sucesso, a gente vai renascer no reino da forma ou da não forma. Aí vai ficar que nem uma viagem, sabe? Uma good trip. Você fica naquilo e você para de ter os outros que parecem. Porque, olha, vocês são outras pessoas, entendeu? Porque eu estou num reino aqui que eu tô rificando e tal, tal, tal. Eu imagino que no reino da não forma eu não entendo direito, mas no reino da forma, é como se você estivesse numa coisa em que você imagina a coisa parece concreta para você. Entendeu? É como se fosse um modelo solipsista, em que você está super bem, mas só que você não resolveu, entendeu? Problemas que de repente têm sementes que vão voltar. A coisa é cíclica, você não sai da roda da vida. Ah, tá. Mas, É muito estranho. é, mas a gente precisa ainda assim, Roberto, Hum. fazer aqui agora, né? A gente vai praticar Não, com o sim, nosso, sim. Por isso que no eu. caminho, por- assim, porque senão, se a gente deixar de praticar por causa de uma possibilidade como essa, aí não vai funcionar, né? A gente Mas, vai Aline, praticar mas a prática do agora, pelo menos para mim, aqui funciona, é eu observar o que que eu estou sentindo interno. isso, Eu estava tão acostumado de ver o externo e ter alguma habilidade operacional para que eu me afastar da aversão e ir na coisa que me achava agradável, que eu uhum, estava muito acostumado. De uns ex- 10 anos para cá, eu mudei um pouquinho o enfoque para chegar e perceber dentro de mim o que está acontecendo. sim. Então, isso Entendeu? é esse o caminho, né? Acho que é esse processo que você E está pelo fazendo de menos para mim funciona um reconhecimento. pouco. É. Para você e para todos nós, com certeza. A gente vai Aí você. reconhecendo isso que está operando dentro, né? E não vai Isso, ser é. arrastado por elas da forma Ou que a gente pelo menos era. vai ser menos Menos. arrastado como Vai você era, perceber, entendeu? né? Vai perceber quando for. Então Isso. é isso É mesmo. A gente quase está como se falando. você sentisse fisicamente, sabe? Sim, Você sim. se sentisse fisicamente quando você está mudando um pouco o humor. Você, Uhum, antes, quando eu era garoto, eu não sentia. Aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a sentir. Aí, às vezes, dependendo da coisa, às vezes ainda posso. A gente nunca sabe a nossa barra, né? A barra está alta, está baixa, porque cada um de nós. Não vamos sim. agora também chegar e falar que.
Entendeu? A equanimidade é um objetivo, mas não é uma coisa que eu, pelo menos, não tenho realizado, que eu posso falar. Posso entrar nos 31 reinos, entrar e sair, e não sou arrastado por eles. Isso é aspiração, né? De chegar a É, um ponto é fazer isso. mas é É isso, isso, eu né? acho que. A gente reconhece e vai aos poucos tomando contato, se familiarizando, ultrapassando os condicionamentos. Acho que estamos todos no E, mesmo Aline, barco. a gente tem um caminho. Aí o que que a gente pode. Eu, pelo exemplo, aspiro que quando eu renascer, eu possa pelo menos ter alguma coisa um pouco mais do que só sâncaras, entendeu? Uhum. Tipo, você fala, vocês fizeram uma coisa boa, porque você fala, olha, se você realmente, a gente começa, olha, pensa só, se a gente acredita que a gente está aqui desde tempos sem início, essa frase é bonita, né? E é paradoxal. Desde tempos sem início, a gente tem delusão de separatividade. Então, a Terra pode acabar, voltar, esse universo e tudo, porque a vivência é mais profunda do que a relação sujeito-objeto. É, Não é muito fácil, não, mas depois que você engoliu essa pílula, você começa a ver diferente a vida, eu acho. é Entendeu? Depois isso. que você chega e fala, qual o pressuposto que eu estou usando esse? Nossa Senhora, tem certeza que eu quero usar esse mesmo? Eu falo, eu engoli a pílula, não vai ter jeito. Então Enquanto a vamos demência seguir. não chegar, Vamos seguir. vamos Fazer, seguindo. identificar os Valeu. nossos méritos, né? Os méritos para o nosso caminho, para todos, todos, sem exceção, assim. Todos os seres possam realmente ultrapassar as causas dos sofrimentos, dos oferecimentos, que nós tenhamos méritos para seguir o caminho do Dharma, encontrando nossos mestres, professores, a Sangha tão preciosa, e que na próxima vida, seja ela daqui a pouco ou daqui a muito tempo, a gente tenha essa chance, né, de reencontrar o Dharma e de seguir praticando. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas, que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida à sua santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace e a todos os lamas dessa estrofe inicial, né? Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daquele que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adine o Dudá, o Genlama Drugyune, Druatiki Malupá, Dei Salagopá, Show. Queridos e queridas, obrigada pela companhia. Até domingo com a Flor, ou até quarta. Beijos, cuidem-se. Muito Obrigado, obrigada. gente. Beijinhos Obrigado, Beijo. a Aline. todos. Obrigado, Flor. Obrigada, Aline.